susto. Eu vou mostrar para vocês. So, Do you need Mr. Thiago Jardim, please? thank you. How would you like to do? Primeiro, gostaria de agradecer ao presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, ao fundador da Caos Planejado, Anthony Lin, e ao P7 Criativo pela realização do evento. E, é claro, ao nosso Indiana Jones, Alain Bertot. Agradeço também aos nossos apoiadores, a Associação de Arquitetos, a Associação de Economistas e ao Conselho de Engenheiros de Minas Gerais. O tema do desenvolvimento urbano é importante para todos nós e é ótimo ter a participação de todos vocês aqui. Por que cidades são importantes? Segundo um amigo de Bertot, o economista Edward Glaser, professor e presidente do Departamento de Economia de Harvard, com PhD pela Universidade de Chicago, cidades nos tornam mais ricos, mais inteligentes, mais verdes, mais saudáveis e mais felizes. Segundo outro amigo de Alain Bertot, o economista Paul Romer, professor da Universidade de Nova York e co-ganhador do Prêmio Nobel de 2018 por sua contribuição na teoria do crescimento econômico, para cada aumento de 1% na urbanização de um país, em média, o PIB per capita aumenta 2%. Também posso ser amigo, Bertot? Então, esse é o primeiro estágio de desenvolvimento econômico, a transição do rural para o urbano e a construção das cidades. A segunda fase é o desenvolvimento intraurbano, o aumento da produtividade relacionada à dinâmica da cidade. Densidade, trânsito, mobilidade, empreendedorismo, economia de escala e competição, aquisição de capital humano. O que Bertot nos diz em seu livro é uma afirmação da tese econômica de Adam Smith, Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, que os mecanismos de precificação dos mercados, que sinalizam um processo decisório descentralizado, são muito mais eficientes na promoção do bem-estar do que um planejamento centralizado. Então, se os planejadores urbanos não entenderem os mercados, acabarão distorcendo o sistema de preço de mercado e promovendo uma cidade disfuncional que não se beneficia amplamente dos mercados. O título Ordem Sem Design lembra a mão invisível de Adam Smith ou o Caos Planejado de von Mises, que também é o nome usado por Anthony Lin no portal sobre o urbanismo brasileiro. Infelizmente, no Brasil, os pensamentos de Karl Marx são muito mais conhecidos que os pensamentos de Smith, von Mises e Hayek. Apesar de se beneficiar da economia de mercado e da democracia, a maioria das pessoas nem sabem quem eles são. Então, conheci o trabalho de Bertot enquanto escrevi uma tese em economia. Depois de passar por Chicago, Paris e outras cidades, percebi que algo estranho estava acontecendo em Belo Horizonte e a tese de Bertot caiu como uma luva. Diferente de Chicago, que tem mais de 200 anos e um distrito central em bom funcionamento, o núcleo de Belo Horizonte estava se desintegrando, se depreciando e a incorporação imobiliária se espalhando para novas áreas e cidades adjacentes. O trânsito é caótico e não havia edifício com mais 120 metros de altura, exceto Concórdia, que foi construído fora da cidade. Por alguma razão, o gradiente de densidade urbana estava diminuindo, a força de trabalho estava se fragmentando e os novos distritos comerciais surgiam em detrimento do antigo. De repente, entendi o que estava acontecendo. Regulações restritivas de uso do solo feitas por planejadores urbanos. A atribuição de uma taxa de um coeficiente de aproveitamento muito baixo no centro e em outros lugares. O governo simplesmente não permitia que o mercado fornecesse espaço onde fosse ótimo, demandado ou necessário de acordo com as teorias econômicas. Hoje, mais de 30 mil pessoas vivem em Nova Lima, em um vale próximo à protegida Serra do Curral, com um padrão de uso da terra inédito no mundo, exceto talvez em Hong Kong. Por que os planejadores fizeram isso? Porque eles acham que a liberdade é uma coisa ruim. Se você estudar história política e econômica, a liberdade é o que distingue as sociedades modernas das sociedades socialistas medievais ou antigas. Mas desde 1996 e ainda mais agora, nossa regulamentação de uso do solo tem sido feita deliberadamente para mudar a ordem do mercado. Ao colocar um coeficiente de aproveitamento básico de 1.0, a ideia é igualar o tratamento entre proprietários e incorporadoras. Em 2018, em entrevista coletiva com o ex-prefeito Alexandre Calil, a presidente do Instituto de Arquitetos Brasileiros, Dorinha Alvarenga, chegou a dizer que ninguém pode construir mais do que ninguém. Mas se alguém quiser construir mais, até o máximo de 4 a 5, na verdade, atualmente, esses direitos devem ser adquiridos do governo. O pagamento de direito de construção é considerado pelo jurista José Afonso da Silva uma forma de recuperar a mais-valia da valorização dos terrenos, que de outra forma seriam apropriados privadamente. Que coisa ruim, hein? Eu aprendi muito com Bertot, especialmente as diferenças nas estruturas espaciais urbanas que surgem em cidades com políticas não orientadas para o mercado e suas ineficiências.
Depois de calcular os gradientes de densidade, posso garantir que o planejamento urbano na maioria das cidades brasileiras pode ser qualificado como planejamento não orientado para o mercado. Logo na segunda página do capítulo de seu livro, Berthaud diz: estamos diante de uma situação estranhamente paradoxal na forma como as cidades são administradas. Os profissionais encarregados de modificar os resultados do mercado por meio de regulamentações, os planejadores, sabem muito pouco sobre os mercados. E os profissionais que compreendem os mercados raramente estão envolvidos na elaboração de regulamentações destinadas a restringir esses mercados, que são os economistas urbanos. Não é de se estranhar que a falta de interação entre as duas profissões cause sérias disfunções no desenvolvimento das cidades. É a história do cego e do paralítico seguindo os seus próprios caminhos. Os planejadores são cegos, eles agem sem ver. Os economistas são paralíticos, eles veem, mas não agem. Fico contente em dizer aos que estão aqui que vocês não estão mais cegos nem paralíticos. Então vamos agir. Obrigado.